Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 45, versículo 1, diz o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena nas mãos de habilidoso escritor. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos mostrar o que somos diante de Deus. Nós somos uma pena nas mãos do habilidoso escritor. O cristão é como uma pena. O que era uma pena na época do salmista? A pena era a própria caneta. Com a pena, naquele tempo que não existia internet, naquele tempo que não existia máquina de datilografar, e hoje já está em desuso, os escritores usavam a pena para escrever. O próprio salmista, ao escrever esse salmo e muitos outros, ele vai usar a pena. E nós podemos observar que aqui o salmista vai dizer que ele era como aquela pena que ele escrevia, esse e outros salmos. Assim, nós somos na presença de Deus, somos como uma pena. Uma pena é um instrumento na mão do seu escritor. Uma pena, em primeiro lugar, na mão de um escritor muito habilidoso. Deus é aquele que escreve a história da nossa vida. O Salmo 139 vai dizer o seguinte, que antes mesmo de sermos criados, Deus já nos tecia no interior da nossa mãe. E Ele mesmo vai dizer que até mesmo os nossos dias já estão contados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos as cartas vivas na mão de Deus. Cartas escritas por Ele e enviadas ao mundo para a pregação do Evangelho. A nossa vida é assim, nós somos cartas vivas. Deus escreveu a nossa história e através da nossa história nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como tem sido a sua história? Como Deus está escrevendo a sua história? Sua história pode ser linda, sua história pode ser maravilhosa, desde que você se renda a esse Deus e deixe que Ele escreva a sua história. Uma pena, ela se rende totalmente à vontade do seu escritor, que escreve o que quiser, porque uma pena é um objeto, sem vontade, sem ânimo, sem vida, é apenas um instrumento, totalmente rendido ao seu escritor, ou ao seu possuidor. Da mesma forma, nós, se quisermos que Deus escreva uma história linda na nossa vida, devemos deixar que as suas mãos trabalhem na nossa vida. Nós devemos deixar que Ele escreva a nossa história como Ele quer escrever. Deus quer escrever uma linda história para a sua vida. Deus quer a sua felicidade. Deus quer o seu bem-estar. Deus quer te dar uma vida próspera em todo segmento. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e muito mais na sua vida espiritual. Mas para isso você tem que deixar Deus trabalhar. Se renda às mãos de Deus como uma pena. E Deus vai escrever uma linda história, a história da sua vida. Ele vai dizer ainda: de boas palavras transborda o meu coração.
Como é que o nosso escritor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai escrever uma linda história, a história da nossa vida? Você tem que ter um coração reto, você tem que ter um coração bom. Ele vai falar de boas palavras transbordam o meu coração. Como está o teu coração? Sabe por que as pessoas são derrotadas? Sabe por que as pessoas se sentem fracassadas, caem em depressão, caem em angústia? Ou muitas vezes as pessoas praticam o mal, têm uma vida totalmente infeliz, uma vida miserável, porque não tem Deus no coração. Deus é a fonte de todo o bem, e se o nosso coração tiver a presença de Deus, se Deus reinar nos nossos corações, nós vamos ser bem-sucedidos. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, não haverá lugar no nosso coração para a depressão, para o medo, para a angústia, para o sofrimento e para o mal. Por isso, se encha do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos encher do Espírito Santo, para falarmos com os outros com salmos, louvarmos ao Senhor e sujeitarmos uns aos outros. Se você quer que Deus escreva uma linda história na sua vida, se encha de Deus, se encha do poder de Deus, se encha da graça de Deus, para que Ele possa te dar uma vida bem-sucedida. Depois ele vai falar de boas palavras. A boca fala o que está cheio do coração. Como é que nós vamos falar boas palavras? A nossa história, ela é medida por aquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Se nós só falamos bobagem, se nós só falamos palavras que destroem o próximo, palavras de fofoca, palavras de intriga, palavras de contenda, nossa história será uma história manchada pelo pecado, manchada pela discórdia, manchada pela mentira. Como é que você quer ficar conhecido? Então, o que o teu coração precisa é de boas palavras, é de bons sentimentos. O próprio apóstolo Paulo vai falar: tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento, e a paz de Cristo, que é o nosso árbitro, estará nos dando o entendimento. E realmente você tem que ter boas palavras. Deixa Deus escrever a sua história. Deixa Deus dar a você boas palavras, porque afinal de contas, o próprio salmista, no Salmo 39, vai dizer que antes mesmo de uma palavra chegar à nossa língua, Deus já sabia o que haveríamos de falar. Por isso, deixa Deus filtrar as tuas palavras, antes das palavras ruins, as palavras más, palavras que contaminam, chegar aos teus lábios. Deixa Deus agir, deixa Deus atuar e deixa Deus reescrever a sua história. Isso é que é fundamental. Isso é importante. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E realmente, nós estamos vivendo esses dias aí de coronavírus, esses dias de medo, de pavor, todo mundo querendo ser contaminado. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem que o maior vírus, o maior mal está dentro delas, que são as suas palavras torpes, as suas palavras erradas. O Papa disse há pouco que a fofoca é muito pior do que o coronavírus, e isso é uma realidade. Então, que o seu coração esteja transbordando de palavras boas. Ele vai falar assim: de boas palavras transborda o meu coração. Afinal, nós temos tantas coisas boas para falar,
tantas boas notícias, ficamos preocupados com fake news, notícias de desespero, notícias de morte. Não, que a tua palavra possa ser boa. O próprio apóstolo Paulo fala que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. E ele vai dizer: ao rei consagro o que compus. Sim, ao rei eu consagro o que compus. Como é que Deus vai escrever uma linda história na nossa vida? A partir do momento em que nós tivemos uma vida de consagração a Deus. Você quer ser uma pessoa que entra para a história? Como é que você quer ficar conhecido no mundo que você vive? Como é que você quer que os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus irmãos da igreja te conheçam? Como é que você quer ficar conhecido? Se você quer uma linda história, então você tem que ter uma vida de consagração, uma vida de consagração ao rei. Ao rei. Quem é o rei? O rei aqui não é o rei da Dinamarca, nem a rainha da Inglaterra, mas é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que vai e faz a sua vontade. Muitas vezes há cristãos de boca, que apenas falam palavras belas, palavras que emocionam, mas não dão exemplos, porque não tem uma vida de consagração ao rei. Consagração é entrega, é rendimento. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se renda a esse Deus, porque Ele é o rei. O cristão hoje não quer obedecer. O cristão hoje não quer servir, ele quer mandar e ele quer ser servido. Ele quer dar ordens e ele quer que as pessoas o bajulem. Por isso ele é frustrado, por isso ele é infeliz, por isso ele é cheio de medo, cheio de pânico e é fraco. O cristão verdadeiro é aquele que se humilha na presença de Deus, é aquele que se rende a Deus, é aquele que sabe que a palavra do rei tem autoridade máxima. Jesus Cristo vai dizer: se alguém quer ser o maior no reino dos céus, que seja servo de todos. E o Filho do Homem, o maior de todos, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que falta na vida de muitos crentes, para que a sua história seja marcada, para que a sua história seja linda, é uma vida de consagração. E consagrar significa servir ao rei, significa obedecer, significa trabalhar em prol do reino e não em benefício próprio. Consagre a sua vida ao rei, deixe ele dirigir a sua vida, faça a sua vontade e você vai ter uma linda história. Por isso que você, meu querido irmão, minha cara irmã, seja uma pena nas mãos do habilidoso escritor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se nós observarmos bem aqui, nós vemos o salmista dizer que nós somos como a pena nas mãos do habilidoso escritor, em todo sentido. Ele fala do coração, ele fala da língua e ele fala das atitudes. Quando ele fala ao rei, consagra o que compus. Compor é o quê? É agir, é atitude. Nós pecamos por intenções, palavras e atitudes. Mas a nossa vida, ela pode ser mudada a partir do momento em que nós nos rendemos ao Rei e deixamos Ele agir e reescrever a nossa história. Aí sim,
Ele vai trabalhar no nosso coração, e o nosso coração será um coração obediente, um coração submisso, um coração cheio da palavra de Deus. Os nossos sentimentos serão bons e não sentimentos ruins. Ele vai trabalhar na nossa língua, e aí as nossas palavras serão boas, serão palavras que edificam e não que ferem. Ele vai trabalhar nas nossas atitudes e nós vamos a cada dia ter bons atos, praticar as boas obras. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça, mas somos feitura dele, criado para as boas obras, aos quais ele desde antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus possa te abençoar, mas que você possa ser como uma pena rendida nas mãos daquele que escreve a melhor de todas as histórias. E a melhor de todas as histórias é a história da sua vida. Se renda a Ele e você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?